durante a semana, eu comecei a pensar nos meus diálogos com Deus, inclusive aqueles que eu tenho andando na rua. Essa semana aconteceu algo muito engraçado. Eu estava passando na rua, e aí uma senhora, veio um carro, eu disse, deixa eu sair aqui para o carro não me atropelar. Ela passou no carona, e aí ela passou assim, isso mesmo, pastor, tem que falar com Deus mesmo. Aí eu vi claramente que ela, desde o início da rua, que eu acho que ela estava vendo eu gesticulando na rua, só vai pensar que eu sou doido, mas quando ela me reconheceu de perto, ela viu que era eu, ela falou, isso mesmo, tem que falar com ele. Eu falei, olha. E aí, numa dessas conversas com Deus, sobre como eu estava como cristão, porque a gente sempre tem, não vou dizer sempre, mas muitas vezes a gente quer entender o que a Bíblia quer nos dizer, para que a gente possa avaliar se as pessoas que estão ao nosso redor estão fazendo certo ou não. E nessa semana, o meu exercício foi entender o que Deus queria para saber se eu estava fazendo certo ou não. Então eu me desconectei do que estava ao meu redor, no sentido de ficar observando e olhando, e comecei a pensar sobre como eu estava fazendo. E aí eu comecei a fazer as perguntas diretas a Deus, porque a resposta está diretamente ligada a como você pergunta. Então eu perguntei, Deus, e nessa área aqui eu estou fazendo certo? Sim ou não? Nessa área eu estou fazendo certo? Sim ou não? E aí eu comecei a colocar diante de Deus, por quê? Porque por entender que vai chegar em mim aquilo que Deus quer que eu aconteça, se eu não for um empecilho para isso. Eu não posso ser o problema. O mundo pode até ser um monte de problema, pode ter obstáculo, pode se levantar gente contra mim, mas eu não posso ser a razão da bênção não chegar. Então eu quero estar direitinho, vamos dizer assim. Como diz minha mãe, tem que estar direitinho. Aí eu comecei a colocar diante de Deus essas perguntas. E aí chegou um momento que eu fiz a pergunta a Deus, Deus, e em relação à adoração? Como é que é a nota de 0 a 10? E aí eu comecei a perguntar a Deus de uma forma muito direta. E aí Deus trouxe para mim uma mensagem nessa palavra. E aí durante essa semana eu vi vídeos e li tudo o que eu podia relacionado a essa visão de Deus desse texto para mim. Talvez até você já tenha visto esse texto sobre uma outra ótica, mas eu vou trazer hoje para você aquilo como Deus me mostrou ele em relação a essa pergunta que eu fiz. A pergunta foi, Deus, e aí na adoração, de 0 a 10? E aí Deus me respondeu dessa forma que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, está lá em Gênesis 22, eu vou primeiro ler o texto, está na tela, para quem está acompanhando a gente em casa também. Diz assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os seus olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Até aí. Esse texto, para quem nunca viu ou para quem não está lembrando, esse texto, Abraão recebe uma ordem de Deus para fazer o sacrifício, onde o cordeiro, vamos dizer assim, a ser sacrificado era o próprio filho. Ele não diz ao filho nem às pessoas, e ele vai, e se você ler o texto, você vai ver que ele chega até o momento de quase sacrificar o filho, quando então o anjo diz, ei, está tudo certo, pode parar aí. Mas ele, de fato, se não houvesse uma intervenção do anjo ali, ele sacrificaria Isaque. É isso que o texto me faz acreditar quando eu leio. E aí, quando eu comecei a ler esse texto, perguntando a Deus sobre adoração, Deus me trouxe algumas questões, e aí eu comecei a pensar.
nós estamos no cenário do Antigo Testamento. Essa adoração ela está muito ligada a procedimentos, né? Vamos dizer assim, a rituais, aquilo que Deus deu para que fosse feito. Então, o cordeiro, matar o cordeiro, uma coisa mais de um ritual. No Novo Testamento isso não existe porque esses rituais do Antigo Testamento, eles, inclusive, apontavam para Jesus, e no Novo Testamento Jesus já veio. Então não tem essa necessidade de fazer como era, de ter um cordeiro, de sacrificar, porque o Jesus foi esse cordeiro. Então a primeira coisa que Jesus falou para mim se desprenda de rituais. Quando você começar a pensar em adoração, não tem tanto a ver como você está fazendo isso de uma forma ritualística. Então, não tem a ver se você está cantando ou se você não está cantando, não tem a ver literalmente se você está falando ou se você não está falando, tem a ver com uma outra coisa. E ao longo da nossa conversa, da minha conversa com Deus, ele foi, não da nossa aqui, da minha conversa com ele foi me mostrando e me revelando alguns pontos que eu quero conversar com vocês. A gente tem alguns hábitos. Então, por exemplo, o pessoal que canta, o pessoal do louvor, tem um hábito que faz assim: vamos adorar? Aí a gente começa a cantar, não é assim? Não é meio que automático? Porque a gente associa a adoração, o louvor, a uma forma de adorar. E a gente faz isso automaticamente. Na semana passada, não sei se foi na quinta ou se foi no domingo passado, o pastor até deu um exemplo aqui numa pregação que ele falou, que tinha, acho que foi o pastor que deu esse exemplo, que tinha uma pessoa que não queria cantar uma música, porque ela achava que estava cantando e não era verdade. Foi o pastor pregando aqui? Foi a pastora Grace. Ela disse que tinha uma pessoa que quando chegava o momento do louvor, ele não queria cantar, porque ele tinha a sensação de que ele estava cantando algo que ele não estava fazendo, era como se ele estivesse mentindo. E aí isso deixava ele um pouco agoniado. Mas o fato é que no chamado de vamos adorar a Deus, essa pessoa se levantou e foi. No momento que ele descobriu qual era a música, talvez ele tenha pensado: não posso cantar essa música não tem a ver com o que eu estou vivendo. Mas até ele descobrir qual era a música, o simples chamado de vamos adorar fez ele levantar. E o texto me mostra, e esse foi o título inclusive que eu dei a essa mensagem lá no YouTube, que é: adorar é sacrificar. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Porque eu não vejo Abraão dizendo: vamos, filho, e pegando ele, o texto não diz isso, que ele pegou o filho e colocou lá e colocou a lenha, e de repente começaram a entoar um louvor. Aqui, nesse cenário, é zero de louvor. Então é possível ter adoração sem louvor? Sim. Nós vimos um caso aqui. Eu não vejo Abraão pegando o filho e dizendo assim: filho, antes aqui de fazer o negócio, vamos aqui ler um texto, vamos orar, porque daqui a pouco vai dar ruim para você, então vamos... O texto não me remete a algo que eu preciso fazer como algo sistemático que todo mundo está fazendo para que a adoração aconteça. O texto me mostra que o mecanismo utilizado para adorar é o sacrifício. E ainda que este cenário seja um cenário que está remetendo a Jesus, no ato de sacrificar o cordeiro, naquele momento foi um sacrifício de Abraão. Porque eu fico me colocando no lugar de Abraão. Se Jesus dissesse para mim: pega aí Davi ou Daniel, e eu naquela época, né? Óbvio, se eu tivesse naquela época, pega lá, leva e porque não era assim, coloca ele em sacrifício para alguém sacrificar, era ele sacrificar. Porque talvez se dissesse assim: entrega seu filho em sacrifício, talvez ele pudesse dizer: levem e sacrifiquem. E ele talvez chorasse e não visse, mas a ordem foi ele sacrificar. E aí a primeira coisa que Deus fala ao meu coração é que não é só orar e ler, mas é sacrificar aquilo que é importante para você, e que talvez isso seja o mecanismo que está te impedindo de adorar. Talvez você seja um excelente cantor, talvez você seja alguém que vem na igreja e até sente a presença do Espírito Santo de Deus e faz isso com verdade, faz isso com coração. Talvez você quando entoie um louvor, alguém faça uma oração, ou num momento como esse aqui, que aconteceu dos 15 minutos, talvez você se sinta emocionado, você se sinta quebrantado, e talvez você tenda a achar que você está em adoração. Talvez você tenda a achar que você está adorando. Mas a verdade é: você colocou o seu Isaac em cima da mesa com a lenha e com a faca na mão?
ou você só começou a pensar na ideia de que você vai ter que levar o seu Isaac? Porque para mim são duas coisas bem distintas. Eu fico pensando, e começo a pensar isso para você. Imagina Deus dizendo a ele, ó, pega o Isaac e leva, e chega lá, sacrifica. Eu imagino que na hora que ele recebeu esse comando, ele pensou no processo todo. Vou levar a linha, vou sacrificar, e depois que eu sacrificar, eu vou tocar fogo. Ele pensou no processo todo. E isso deve ter trazido um sofrimento intenso. Mas entre pensar e ter o sofrimento por ter pensado e executar, há um abismo muito grande. E talvez eu e você, e essa foi uma das coisas que Deus falou comigo claramente, talvez eu e você estejamos sofrendo pelo sentimento e a vontade de sacrificar. Quem está entendendo, diga amém. O simples fato da gente pensar em como será o sacrifício e o resultado dele está fazendo a gente sofrer e a gente está com a sensação de adoração. A gente acha que está adorando porque a gente aceitou o desafio de sacrificar, mas a gente não sacrificou. E eu nem estou falando que você precisa sacrificar literalmente, porque o próprio Abraão não sacrificou literalmente, o anjo interviu. Mas talvez você precise chegar até esse momento de ter o objeto a ser sacrificado em cima da pedra e você precisar levantar a mão para sacrificar para o anjo intervir. E talvez você esteja sofrendo, pensando em como vai ser, mas não conseguiu fazer ainda. Então a primeira coisa que Deus me ensinou é, não tem a ver sobre você aceitar sacrificar, tem a ver sobre você sacrificar de verdade. E eu já me peguei em muitas situações, sofrendo às vezes antecipadamente, porque eu aceitei o desafio de sacrificar, mas eu fiquei pensando em como seria, em como eu poderia evitar, de que jeito eu podia fazer, e não há dois jeitos de sacrificar. Se você ler o texto não diz, o texto não mostra um Abraão preocupado em estratégias para sacrificar de um jeito que pudesse haver uma chance de Isaac não morrer. Porque é assim que a gente faz. Tudo bem, Deus, eu vou sacrificar, eu vou abrir mão disso. No caminho até o lugar do sacrifício, a gente fica pensando em um monte de estratégia. Ó Deus, eu vou sacrificar, mas assim, eu vou devagarzinho, porque vai que no meio do caminho o Senhor muda de ideia. Então, enquanto eu vou para o sacrifício, eu vou aqui orando para ver se o Senhor muda de ideia. Ver se vou orar a Deus, vou prestar atenção para ver se aparece um anjo para intervir. E a gente quer que o anjo intervenha antes da gente subir para o lugar do sacrifício, de preferência. De preferência até depois que a gente recebe a ordem de sacrificar, a gente já quer que o anjo venha e diga, como é que é na nossa cabeça? Deus mandou a gente sacrificar, aí o anjo vai vir e vai dizer assim, lembra da história de Abraão? É daquele jeito. Se você entender, você nem precisa sacrificar. É assim que a gente quer que seja. Se você entender, e a lição já foi dada para você, você não precisa mais sacrificar, porque você já entendeu a lição. É assim que a gente quer aprender. Mas o que o texto está dizendo é que ele teve que ir lá, e teve que ter a sensação do segundo que antecederia a morte do filho dele pelas próprias mãos. Você precisa, eu preciso, nós precisamos viver o sacrifício até o momento de Deus mandar a gente parar. Se Ele mandar a gente parar. Porque Abraão estava disposto a ir e ele não sabia que o anjo ia intervir e ia dizer, epa, para. Ele foi lá disposto a ir até o fim. E a segunda coisa que eu aprendo é, não basta eu decidir sacrificar ao invés de só sentir a dor da possibilidade do sacrifício. Eu preciso estar disposto a ir até o fim. E aquela coisa que Deus vai fazer com que eu abra a mão e que Ele vai tirar de mim no sacrifício, ela precisa ser algo importante para mim, senão não tem sacrifício. Como é que se eu vou, Deus vai dizer, você precisa largar isso. Beleza, larguei. Acabou, não adianta. Normalmente a situação, e é por isso que esse texto fala de algo precioso como filho, se você ainda não é mãe ou pai, você vai entender quando você for, porque quando um filho da gente fica doente, se a gente puder orar a Deus e disser, Deus, passa para a gente, cura ele, só quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Quem é pai e mãe está entendendo? Diga amém. Se a gente pudesse, a gente se colocaria no lugar do filho nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Se você tiver um biscoito, e você quiser e seu filho quiser, é dele o biscoito. Quem é pai ou mãe sabe do que eu estou falando. Às vezes você está começando a ter o exercício, quem tem dois, como eu, tem que fazer o exercício de comer o biscoito recheado escondido. Quem está entendendo, diga amém. Quem já fez isso? Vai comprar no mercado, compra 3. É um do filho, um do outro e um meu só. Porque é duro
Porque se você for agir como pai 100% das vezes, você nunca mais vai comer um biscoito recheado na sua vida. Vai ser deles para sempre tudo. Então, quem nunca experimentou o que é comer um chocolate na rua antes de chegar em casa? Então, quando vocês forem pais e mães, vocês vão entender o que é. Eu acho bonitinho, porque meus filhos, toda vez que eles ganham um biscoito de chocolate, eles falam, pai, você quer? Porque eles sabem que eu gosto, aí eles, pai, você quer? Eles sempre me oferecem. Mas nesse cenário aqui do texto, quando ele recebe a ordem de ir, ele não demonstra, pelo menos na minha leitura e interpretação do texto, ele não demonstra que ele se preocupa em criar estratégias. Como é que sacrifica? O texto diz, junta a lenha, pega o cordeiro, leva, chega lá, sacrifica, toca fogo. Não tem outro jeito de fazer. Ele não fica pensando, eu vou botar uma lenha que demora mais de queimar, eu vou levar uma faca que pode escorregar da minha bainha no caminho, sumir, eu dizer, chegar lá e dizer, Deus, eu até queria sacrificar. Subi no monte, trouxe a lenha, vim pronto, disposto a matar ele, mas a faca sumiu. O texto não diz isso. O texto diz que ele foi pronto e disse que ele levantou a mão para descer o porrete. Mas aí o anjo disse, peraí. Por quê? Porque a intenção era medir se o coração dele estava disposto a fazer ou não. E a gente, eu e você, fica o tempo inteiro jogando com Deus para mostrar para Deus que Ele não precisa ter esse tipo de dúvida com a gente, porque a gente está sempre pronto. Essa é a conversa da gente com Deus. Mas quando a gente está colocado numa situação como essa, a gente vai sempre usar os jeitinhos. E como é o nosso jeitinho do dia a dia? Deus, eu estou indo para a igreja. O Senhor tem que me abençoar aí, que eu não perco nem uma quinta, nem um sábado, nem um domingo. O Senhor está ligado aí que eu estou indo. Vou até emburrado às vezes, mas vou. Eu vou até sem vontade de ir. Mas eu vou. Se puxar o ponto lá, o Senhor vai ver que eu não faltei nenhum. Então, essa benção aí o Senhor tem que liberar, porque o Senhor mandou eu sacrificar a unção da transmissão. Aí, pegou no... Então, assim, você fica colocando com Deus estratégias e requisitos para que Deus ache que você está adorando. E aí você fica, Deus, sou do louvor, viu? O senhor sabe que quem é do louvor tem um acesso diferente, não pega fila para entrar no céu. É assim que a gente diz. Às vezes não diz verbalizando, mas diz nas atitudes do dia a dia. Diz nas atitudes do dia a dia. Aqui nós não temos isso, a gente pode se orgulhar disso. Mas todo mundo conhece alguém que toca num ministério de louvor, que quando chega num determinado lugar, você não consegue nem chegar perto. Que é um negócio... Todo mundo conhece, que é comum a gente ver no mundo secular, mas em algumas igrejas tem isso, sim, tem, é verdade, não tem como a gente negar que não tem. E talvez essa pessoa precise fazer o sacrifíciozinho dela. Tem situações que a gente vai não só criar estratégia, mas a gente vai querer ser o nosso próprio fiador. É assim, Deus, o Senhor quer que eu sacrifique isso, mas o Senhor sabe que não precisa, que o Senhor me conhece. O Senhor sabe que se eu disser que eu vou sacrificar, o Senhor não precisa me testar. E aí a gente começa a colocar esse tipo de situação diante de Deus, e às vezes no final dessa história, a gente nem sacrifica, porque a gente acha que Deus tem a obrigação por nos conhecer, de saber que se a gente tivesse que ir até o final, a gente iria. Mas você acha que Deus tinha alguma dúvida em relação a Abraão? Mas ele mandou ir. E aí Abraão foi até o final. A terceira coisa não ache que Deus não sabe quem você é. Foi Ele que te fez. E aí eu comecei, Deus, a partir deste terceiro ponto, Deus começou a desenhar para mim. Desenhar é quando Ele já disse mais de uma vez, a gente fica perguntando de outros jeitos diferentes para ver se a resposta vem de um outro jeito. Aí Ele pegou papel e caneta e disse, vou desenhar, porque se você disser que a minha letra é feia ou que eu escrevi mal, você não vai ter mais desculpa agora, que agora eu vou desenhar. E aí Ele começou a desenhar para mim. E aí Ele disse, adorar é sacrificar, adorar é depender de mim. E aí eu comecei a pensar. Porque se você conversar com as pessoas, você vai ver que todo mundo, eu acho que de 10, 7 vão dizer para você, rapaz, os dias estão mal. Rapaz, nós estamos passando perrengue, está difícil. De 10, eu não sei nem se é 7 para 10, talvez seja até mais.
Eu ainda não encontrei ninguém essa semana que eu falasse e a pessoa dissesse: essa semana foi a mais fácil de todas da minha vida. Não encontrei essa pessoa ainda. Então, adorar é depender de Deus. E no texto que a gente viu, ele não disse, eu não sinto isso, de você ler no texto e dizer assim, mas ele foi e levou o filho, porque ele sabia que na hora H Deus não ia deixar ele matar. Tem gente até que pode dizer isso. E eu vou dizer, você tirou isso da onde? Porque o texto não diz isso. O texto diz que o que eu leio no texto é que se o anjo não dissesse, epa, a gente já está lendo agora a história do homem que matou o filho. Então, o que o texto me ensina também é que eu preciso depender de Deus até para sacrificar. Mas espera aí, se eu preciso sacrificar para adorar, como é que eu vou depender de Deus para sacrificar? É porque você precisa depender de Deus para tudo, tudo. Até a decisão de adorar, que não é uma decisão para muitos, parece ser uma decisão fácil, mas não é, é só uma decisão simples. Mas não é uma decisão fácil. Porque quando a gente está bem, a gente não consegue tomar essa decisão, às vezes, de sacrificar. Você imagina quando tudo está mal. Quando está faltando coisa em casa. Quando você está com aqueles R$10 na carteira que você não pode trocar, senão ele deixa de existir. Quem está me entendendo, diga amém. Quando você tem vontade de comer aquele negócio da rua, que aí você olha e vê lá e dá R$11, aí você abre o aplicativo do banco, tem R$10,40. Não dá? Não é ruim? Mas talvez você não esteja pronto para abrir o aplicativo do banco e ter 1 milhão. Porque você não consegue glorificar quando tem R$10,40. Você não consegue dizer, Deus, obrigado por esse R$10,40. Porque podia ser 0, e se fosse 0, ainda obrigado porque o Senhor mandaria alguém. Porque na minha casa, eu não vou ficar sem ter o que comer, sem ter o de beber e sem ter o de vestir. Porque são essas coisas que vão ser acrescentadas. O que o texto diz é isso. Quando a gente fala assim, porque todas as coisas serão acrescentadas, parece que Deus vai dar tudo a gente. Se você for para o texto, você vai ver que o que ele está dizendo é que não vai faltar comer, beber e vestir. Ou seja, não vai faltar o que você precisa para sobreviver. O restante é se Deus quiser dar. Se Ele quiser dar, beleza. Eu oro para que Ele queira. Toda vez que eu oro, eu digo, Deus, se o Senhor quiser, estou aqui. Mas se o Senhor não quiser agora, estou aqui também, está tudo certo. No texto que a gente leu do sacrifício, do momento onde ele decide, ele lê, se eu não me engano, é no 7 ou no 8, quem se puder pôr na tela aí. Ele fala assim, olha como ele diz, o texto diz que ele foi acompanhado de 2 pessoas, né? Aí, olha o que ele diz para essas pessoas. Está na tela, não? Se tiver na tela, vocês falam, aí eu olho, tá? Olha o que ele diz, cadê? No 5, eu acho. Disse a seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto... Obrigado. Aí, funcionou. Glória a Deus. Então disse a seus servos, espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá e, havendo adorado, ele não diz assim, eu e ele vou lá, nós vamos lá, e aí depois que eu sacrificar, depois que ele morrer, ou se ele não quisesse dizer para o filho não ficar ligado, ele podia dizer assim, depois que eu fizer o que tiver que ser feito, ele não podia dizer assim? Depois que eu fizer o que tem que ser feito, depois que eu fizer o que Deus mandou eu fazer, aí eu volto. Agora tem um detalhe interessante, é que apesar dele dizer, havendo adorado, ele diz, voltaremos para junto de vós. Ele diz, voltaremos, no plural. Havia no coração dele um desejo que talvez fosse o desejo de pai misturado com a certeza de que Deus ia fazer algo, de que ele e o filho voltariam. Porque ele não diz assim, a gente vai lá, adora, e depois eu volto e vejo vocês. Ele diz, voltaremos, no plural. É verdade que pode parecer que ele está dizendo que vai voltar ele e os outros 2. Alguém pode interpretar assim também, voltaremos, a gente vai embora. Mas eu entendo que há um desejo no coração dele tão forte e que há uma conexão tão intensa com o propósito de Deus, que ali está um pouquinho misturado a fala de, eu vou lá e eu vou sacrificar, mas eu creio até que Deus pode até fazer o meu filho retornar. Há uma fé inexplicável que pode fazer, o texto não me diz isso com clareza,
mas eu me sinto livre para pensar desse jeito, de que ele havia uma conexão que fazia ele pensar de que tudo ia dar certo no final. Mas o que fazia ele pensar que ia dar certo no final? Porque ele estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer sem negociar. Sabe o que é que eu aprendo? É que ainda que pareça muito difícil o que você tem que sacrificar, e ainda que pareça muito ruim para você o que você tem que fazer, se você fizer e for obediente, no final, Deus vai honrar você. E todas as vezes que eu penso nisso, eu até de vez em quando orando, eu digo, Deus, eu sei que o Senhor quer que a gente seja soldado, mas eu quero lembrar para o Senhor que eu não sou Rambo, não. Que às vezes as missões são meio bravas. E eu digo assim, ó Deus, é isso mesmo? Então que assim seja. E aí é inevitável. Dias depois acontece algo que nos surpreende. Acontece algo. Ontem eu cheguei na casa do meu pai, a minha irmã, aquela minha irmã que é crente, vocês conhecem ela já nos visitou aqui. Eu cheguei lá, ela estava feliz. Por que ela estava feliz? Meu pai tinha um consórcio de carro. E passou para ela, ele não quis mais, passou para ela. Ela disse, meu pai, eu quero o consórcio. Aí ele ia cancelar, ela pegou o consórcio na mão dele. E aí quando chegou nos últimos dias, ela fez um lance. Ela disse, eu quero dar tanto para contemplar o carro. 3 pessoas deram o lance, ela e mais 2. Uma pessoa deu um lance 200 e poucos reais mais que o dela, e a outra deu 200 e poucos reais mais que o dela. Ela foi a terceira. Então, para ela ser contemplada, os 2 anteriores a ela teriam que ou desistir do lance, ou não conseguirem dar o lance, tinha que acontecer alguma coisa. Ela ficou na dela. E aí meu pai recebeu uma mensagem do consórcio dizendo que ela tinha sido contemplada. Ela ligou, e as 2 pessoas que estavam antes dela não perderam a data, vamos dizer assim, de dar o lance, de pagar o lance. E ela foi contemplada com 2 propostas de 280 reais mais que a dela só. Há 2 meses atrás, ela não, 6 meses atrás, ela nem pensava na possibilidade de ter uma parcela mensal para pagar de alguma coisa. Ela pegou o consórcio, foi contemplada, essa semana ela vai sair, vai escolher o carro, já está contemplada, ela já pagou o lance, já vai contemplar o carro. E eu fiquei pensando, consórcio é algo que ou você compra na certeza, na confiança de que em algum momento Deus vai te abençoar, ou você tem que estar muito planejado. Porque se você pegar por exemplo, de 60 meses, você pode receber na parcela número 60. Pode levar 5 anos. Então, consórcio não é um negócio que você faz porque você está precisando de um carro. Se você está precisando de um carro, você financia. Consórcio você faz na expectativa de ou ter a sorte de ser contemplado, ou aparecer um dinheiro que você possa dar um lance. Mas ela fez, e 2 meses depois, Deus interveio, e ela foi contemplada. E eu fiquei pensando, que incrível isso. Aí você vai pensar, pastor, você está doido? Você está conseguindo ver a ação de Deus num negócio que pode acontecer com qualquer pessoa? Porque qualquer pessoa pode ser contemplada. Não é verdade? Mas qualquer pessoa também pode morrer qualquer hora do dia. Qualquer pessoa pode ficar doente qualquer hora do dia. E se eu não entender que tem a ação de Deus em tudo na minha vida, eu vou começar a achar que tem coisas que Deus não se mete para mim. E o que a Bíblia me diz é que ele resolve tudo meu. Ele conhece tudo meu. Ele sabe tudo o que eu estou fazendo. Ele só quer que eu deixe ele intervir. Ela deixou, ela comprou, ela orou, disse, Deus está em suas mãos, ele agiu. No texto que a gente viu aqui, tem algumas coisas que precisam ficar claras. Porque a Bíblia diz que, olha o que está lá em Mateus, amará seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu... Eu ouvi aí, alguém falou baixinho aí, entendimento. Adorar é sacrificar, e sacrificar é uma decisão. Você não vai sacrificar sem querer. Aprenda isso. Ó Deus, está tão difícil, que eu sem querer sacrifiquei e abri mão, Quando eu vi, o negócio não estava nem mais lá. Você imagina Abraão dizendo para o filho, pegue lenha aí, senta no jumento que a gente vai ali na praia. E sem querer ele foi parar lá no monte. E sem querer ele pegou a faca. Adorar é uma decisão. Se você está na situação difícil, entendendo que você precisa adorar, para que Deus possa agir por você,
mas você está esperando que essa adoração aconteça de uma forma automática, de uma forma espontânea, deixa eu te dizer um negócio, pega uma cadeirinha e senta, vai demorar. Ou melhor, não vai acontecer. Porque adorar é sacrificar, e sacrificar é uma decisão. Você diz, Deus, eu estou disposto, Ele te diz o que é que você tem que sacrificar, e você vai lá e sacrifica. Abraão não disse, Deus não disse, ó, pega seu filho e leva lá. Ele disse, tá bom, Deus, eu tenho até um negócio aqui que é mais importante do que meu filho. Quer que eu bote no bolo também para o senhor ver que eu sou o que sacrifica mesmo? Não, ele pegou aquilo que Deus mandou ele sacrificar e sacrificou. É bem verdade que o menino não morreu, mas ele sacrificou. Porque quis Deus que não morresse. Então, adorar é sacrificar. Adorar não tem nada a ver com só cantar. Adorar não tem nada a ver com só cantar. Você pode, o pessoal do louvor pode subir aqui, pode até estar emocionado, pode até sentir a presença de Deus, mas pode estar aqui cantando com a vida toda atrapalhada. Quer dizer, não pode estar aqui porque aqui na igreja não passa. Mas assim, se ele souber esconder, ele pode subir aqui. Quem está entendendo, diga amém. Como tem igrejas que sobe mesmo, porque se não subir, não tem quem suba, às vezes o pastor deixa subir. Não é o caso aqui. Mas não tem a ver com saber cantar ou tocar. Adorar não tem a ver com subir no monte para orar. Porque talvez você esteja fazendo exatamente como Abraão, mas quando chega na hora lá de botar na pedra, você faz, ó, deixa eu orar um pouquinho antes aqui para ver se o coração de Deus se compadece e livra meu filho. Talvez você esteja falando, deixa eu só orar aqui e chorar um pouquinho, para ver se antes do sacrifício Deus me livra desse sacrifício. Porque ele vai perceber que eu já até subi no monte, eu até cheguei até o monte, então ele sabe que eu estou disposto, então ele vai me livrar antes. O texto não nos mostra isso. Quando eu leio o texto, Abraão ia chegar até o fim. Então, sacrificar não tem a ver com subir para orar. Você até pode orar no processo do sacrifício, não tem nenhum problema nisso, mas não tem a ver com você só orar. Sacrificar não tem a ver só com ler, porque tem gente que tem a Bíblia na ponta da língua, que até conhece, faz citações históricas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele não, porque segundo Flávio Joséfo, aí ele deu uma referência bíblica, deu uma referência de Flávio Joséfo, que é um dos estudiosos mais respeitados em relação a conteúdos bíblicos, e aí ele citou mais uns 2 ou 3 teólogos influentes, para tentar me convencer de uma coisa que a Bíblia dizia o contrário. Então assim, eu falei, velho, eu até respeito você, mas assim, o que a Bíblia está dizendo é o contrário. Ah, mas tem fulano de tal que disse. Eu digo, você fica com fulano, eu fico com Jesus. Para mim está tudo certo. Então não tem a ver com o quanto você se dedica a estudar. Eu estou dizendo para você não estudar, não. Eu estou dizendo que você precisa estudar muito, ler a palavra, todos os dias inclusive, para que a partir disso você tenha intimidade com Deus, para que através dessa intimidade Deus te diga o que você tem que sacrificar. Porque Ele não vai fazer isso com um estranho. Deus, eu quero saber o que é que o Senhor tem, o que é que o Senhor quer que eu sacrifique. Ele vai te dizer de qualquer jeito, do jeito que você está? Não, Ele vai te dizer na intimidade com você. Ele vai dizer, filho, filha, é isso aqui que eu quero que você sacrifique. E aí talvez você até se ache disposto a sacrificar, mas não está sacrificando porque você nem sabe o que é que Deus quer que você sacrifique. Antes de levantar, pegar a lenha, pegar o cordeiro e levar até o monte, você precisa receber o comando de fazer. E você só recebe o comando de fazer se você ouvir quem está comandando. E isso é tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que a gente não faz. Porque a gente criou, quando eu estou falando, a gente estou falando na igreja de uma forma geral, nós criamos a cultura de que para ser tremendo de Deus tem que ser complicadão. Tem que vir um anjo, tem que vir um raio, Deus tem que falar uma coisa que tem que ser 7 dias de campanha. E às vezes Deus só quer que você pegue a lenha, pegue o cordeiro e suba da montanha. Talvez seja hoje ainda. Porque talvez Ele queira que seja hoje. Talvez você esteja pensando assim, eu vou ficar ligado, essa noite Ele vai me dizer, e segunda-feira, que amanhã é domingo,
Então, amanhã tem culto, então ele não vai mandar eu sacrificar amanhã, que amanhã tem culto. Então, segunda-feira ele vai mandar eu sacrificar, talvez você esteja pensando assim. E talvez ele queira que você suba no monte para sacrificar hoje. Abraão ia subir no monte para sacrificar, ele não ia subir para fazer nenhuma outra coisa. Sabe o que eu aprendo? Quando Deus me dá o comando de sacrificar, eu preciso esquecer o resto. Às vezes a gente está na tribulação, você está ali, hoje eu vou sacrificar aquilo que Deus mandou eu sacrificar. Aí toca o telefone, aí vem uma coisa, aí um vizinho, um filho, aí toca aquele telefone que a gente não sabe se é do presídio, se é que a gente atende e a pessoa não fala. Todo mundo já recebeu uma ligação dessa, não já? Toca o telefone, você atende, alô, 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 e cai. Quem sabe? Eu não conheço ninguém do presídio para perguntar. Quem sabe? Mas assim, todo mundo já recebeu uma ligação dessa. Você já reparou que no dia que você está atarefado, essas ligações se repetem 4, 5, 6, 10 vezes uma atrás da outra para apertar a mente da gente? É porque talvez naquele momento, se chegou o momento de você sacrificar, seja a hora de você desligar o celular. Talvez o seu celular seja o sacrifício. Eu hoje tive que formatar o meu celular. Pensa numa dor. Meu celular, 128 GB de memória, estava com 100 ocupado. Aí eu fui tentar o WhatsApp e não abria. Fui tentar outra coisa, não abria. Aí eu falei, vou ter que formatar. Beleza, o que é que eu formato? Você salva tudo, formata, depois você bota tudo de novo no lugar. Não é assim que a gente formata? Uma pessoa normal formata assim, né? Aí eu falei, Deus, eu formato ou não formato meu celular? Aí comecei. E aí, Deus? Aí eu senti aquele negócio assim, eu falei, já sei, vou formatar e vou apagar tudo, vou fazer backup de nada. Aí Daiane fez, você tem certeza? Eu falei, tenho, vou apagar tudo, quero nem saber. E aí eu sentei o dedo, pô, apagou tudo. Quando apagou tudo, que o celular voltou, eu falei, agora ficou bom. Aí, quando eu botei ele, conecte com não sei o quê, conecte com não sei o quê, bote a senha de não sei o quê. Aí comecei a me arrepender. 2h da manhã, eu ainda não tinha instalado 20% dos aplicativos ainda. Só de banco tinha que... Aí eu descobri que eu ia ter que ir na agência liberar. Comecei a me arrepender. Mas eu falei, Deus, eu senti muito claro que eu tinha que apagar tudo. Então eu vou ficar em paz. E aí fiquei em paz. E hoje, mais tarde agora, porque isso foi ontem, hoje eu descobri por que eu tinha que fazer. Algumas pessoas ao longo do dia me ligaram e disseram assim, sobrinho, me mande aquele negócio aí. Aí eu ia no celular buscar onde eu achava que estava, e aí não estava. Estava branco. Aí eu tive que olhar no computador. Algumas coisas eu percebi que 90% do conteúdo que estava no meu celular não servia para nada. Ninguém me pediu, não precisei mandar para ninguém, não olhei, não consultei, nada. Tanto que eu nem sei das coisas que se perderam, o que é que se perdeu. Eu sei de 4 ou 5 coisas que são muito importantes que eu tive que buscar. O restante se perdeu. Daqui a uma semana, eu não vou lembrar dos arquivos que se perderam. Eu só vou me lembrar daquilo que é realmente importante. E aí eu entendi que meu celular estava ocupando um pedaço da minha mente e da minha vida que ele não devia estar ocupando. E aí Deus me mostrou hoje que eu posso viver sem ele. Que a minha vida avança sem ele. Que não importa o que tem dentro dele. Então eu falei, caramba, é isso. Mas eu quase não subi no monte para... Faltou pouco para eu não formatar. Mas tem uma coisa, eu quero terminar com isso. Tem uma coisa muito importante em relação à adoração e ao sacrifício. É que envolve, anote isso, na sua cabeça ou no papel, o sacrifício envolve quem vai sacrificar por completo. A adoração envolve por completo o adorador. Você não pode se colocar no papel de adorador e chegar na hora H pedir que alguém faça isso por você. Você não pode achar que você está adorando a Deus porque seu pai ou sua mãe ou seu marido é um grande adorador. É você, envolve você. Você precisa estar lá. E aí eu quero fechar com 4 ou 5 coisas que para mim são muito importantes, que o texto me mostra. Não há adoração a Deus sem reverência pela santidade do seu nome. Não tem como. Eu vou pegar o cordeiro, eu vou pegar a lenha, mas eu vou subir no monte ouvindo um funk. Não tem como.
Não é fazer o que Deus quer que você faça do seu jeito. É fazer o que Deus quer que você faça do jeito que Ele mandou fazer. Não adianta decidir sacrificar, mas no dia a dia está fazendo tudo errado. Tem muito a ver com a santidade. Não tem adoração a Deus sem admiração pela grandeza dos atributos de Deus. Abraão subiu ao monte porque ele sabia quem era Deus. Não havia dúvida para ele de quem era que estava mandando a ordem. Não havia dúvida se era para fazer ou se não era para fazer. Ele não tinha dúvida de quem era aquele para o qual ele estava sacrificando. E talvez você tenha dúvida porque você está recebendo o comando de sacrificar coisas que não é Deus que está mandando você sacrificar. E a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer a verdadeira voz. Não há adoração a Deus sem se alegrar com as maravilhas das obras dele. Porque eu vejo, quando eu olho para esse texto, ele começa triste, parece que é uma história triste, mas você imagina o quão incrível é depois ele voltar com Isaac? Você já se imaginou aí? Deus, eu estou disposto, é meu filho, eu vou matar ele. O Senhor não está mandando, eu vou matar. E aí depois você chega em casa, e chega em casa com aquilo que é tão precioso para você, porque Deus viu o seu coração e viu que você não precisava perder aquilo. Se você não se alegrar com isso, talvez você tenha dificuldade de se alegrar com qualquer outra coisa. Não tem como adorar a Deus, não há adoração sem humildade, sem confessar os pecados diante da sua justiça. Não tem. Ah, eu sou um adorador. Tem que confessar os pecados, tem que começar de novo. Para você adorar e adorar e sacrificar, você não vai subir no monte com os pecados que você está. Você não vai adorar com os pecados que você está. E por fim, não dá para adorar a Deus sem gratidão pelo que Ele já fez. Você não precisa sacrificar e não deve para que Jesus te dê algo. Ele já te deu o que tinha que te dar. Ele já fez a coisa mais incrível por você. Você não está numa negociação com Deus para dizer, Deus, eu estou aqui adorando e sacrificando, aí amanhã o Senhor me dá isso. Você não está sendo chamado para receber um comando de negociação. Deus não deve nada a você. Ele não precisa fazer nada por você. E talvez aquilo que você queira que Ele tire de você, Ele não vai tirar, porque Ele não precisa tirar. Talvez você tenha que enfrentar esse seu perrengue aí mesmo. Todas as vezes que eu enfrentei perrengue, e perrengue é um negócio assim, eu acho que é universal, não é só da Bahia, né? Então quem está assistindo a gente na live em algum lugar sabe o que é perrengue. Todas as vezes que eu enfrentei alguma dificuldade, todas as vezes, quase sem exceção, eu sempre ouvi de alguém, Deus está permitindo que você passe isso, porque Ele está te preparando para algo maior. Quem já ouviu isso? Então eu tenho convicção que tem algo gigantesco chegando aí, porque a preparação não para. Então tem algo muito grande chegando aí. Mas eu não me movimento na dificuldade negociando o tamanho dessa bênção. Porque senão eu diria, Deus manda mais dificuldade. Porque se depois da dificuldade vem a bênção, então manda uma dificuldade bem grande. Não tem lógica isso? Não faz sentido? Você quer uma bênção bem grande, peça uma dificuldade bem grande. Mas não é assim que a gente caminha. A minha oração é, Deus, se eu tenho que sacrificar algo muito importante, me faz ter coragem de fazer. Não é, manda uma luta grande para vir uma... Não é, me faz ter coragem de fazer. Não importa o tamanho daquele sacrifício, eu só quero conseguir fazer. Eu só preciso que o Senhor me ajude a eu conseguir fazer. E é com isso que eu quero que você fique de pé. E nós vamos orar. Talvez você tenha chegado aqui com a sensação de que você é um grande adorador. Porque você é um grande frequentador de igreja, porque você é um grande leitor da Bíblia, porque você é um homem e uma mulher de oração, porque você talvez seja um bom filho, um bom pai, um bom marido, talvez porque você olhe para a sua vida e ache que você é uma pessoa legal. E talvez você seja mesmo. Mas no quesito adorador, você precisa saber se você está sacrificando. Se você está abrindo mão daquilo que Deus quer que você abra, com confiança nele, para que na hora que você estiver diante da pedra, Ele possa achar graça naquilo e dizer assim, filha, não precisa fazer isso.
o seu coração é verdadeiro. Talvez você precise hoje parar de negociar com Deus. Talvez você precise parar hoje de fazer essa bolsa de apostas com Deus. De dizer, Deus, ó, o Senhor diz o que é que eu tenho que abrir mão, que aí eu abro mão, o Senhor me abençoa. E talvez você não tenha que receber com essa negociação. Talvez seja um momento só de sacrificar para não acontecer nada. Talvez seja um momento de sacrificar só para que você fale a Deus e Ele perceba que o seu coração está nele. Não tem que ter recompensa. Deus não tem que te dar nada porque você sacrificou. Ele já te deu. Você tem a vida eterna. Você vai estar com Ele no céu eternamente. Você está de pé, está vivo, está respirando. Mas você tem algo precioso que é a vida eterna, que Ele já te deu. Antes mesmo de que você pensasse em sacrifício. Quando eu perguntei a Deus sobre como é que eu estava no quesito adoração, Ele me falou muitas coisas com esse texto, mas essencialmente Ele me disse: eu só preciso que você esteja disposto a fazer o que precisa ser feito. Eu vou te dar a ordem e você só precisa fazer. E talvez Deus até já tenha te dado a ordem. Você sabe o que? Talvez você já saiba o que é que você tem que sacrificar. Talvez você já saiba que é o momento de você ir para o monte com a lenha, com a faca. Talvez você já saiba. E talvez você esteja lutando porque você não quer abrir mão daquilo. Ou porque você acha que... Ou talvez você esteja já negociando com Deus. Ó Deus, como o Senhor poupou Abraão, eu vou lá, na fé que o Senhor vai me poupar também. Isso não é sacrifício. Se você está nessa situação, negociando com Deus, se Deus já mostrou para você o que é que você tem que sacrificar, você está com dificuldade, ou se você quer entender hoje que você até achou que estava sacrificando, mas você nem estava ouvindo o que Deus queria que você fizesse, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para a gente orar por você.